Sejam muito bem-vindos à oitava aula de conversores estáticos de potência para acionamento de máquinas elétricas. Na aula de hoje a gente vai estudar a estratégia de controle de corrente e velocidade da máquina síncrona ímã permanente. Então, vamos iniciar. Bom, na aula passada a gente viu, nós determinamos a função de transferência da corrente IQS por VQS de duas formas, né? Uma nós determinamos diretamente através das equações, né, resolvido na mão mesmo, e outra através do espaço-estados, através do MATLAB. Tem outras técnicas que você pode utilizar também, mas isso eu deixo a cargo do leitor. Bom, nós vimos que o modelo então ficou parecido. Esse modelo a gente montou lá com um ponto de operação numa velocidade mais baixa, né, para que ficasse igual. Mas o que a gente vai fazer é utilizar essa função de transferência mais simples aqui de cima, né? Porque veja, ela representa muito bem o modelo. E a gente poderia utilizar a de baixo também, mas eu não creio que haja necessidade de utilizar essa de baixo. Vamos usar uma de segunda ordem que é mais simples, tá? A estratégia que a gente vai apresentar aqui é o seguinte: a gente vai ler as três correntes, como eu estou apresentando aqui, IA, IB e C. Vamos fazer a conversão utilizando transformado direto de Park, e vamos obter as correntes IQS e IDS, e vamos implementar um controle então dessas duas correntes. Tá? Esse é o controle de corrente, né, que a gente vai realizar. Aqui, basicamente a gente vai fazer o controle por dois PIs. Tá? Bom, então veja que aqui nós temos o valor atual de IQS e IDS, e aqui nós vamos colocar as nossas referências. Bom, a nossa referência para o IDS a gente já viu que nós vamos utilizar IDS igual a zero. Por quê? Para tornar o torque, a expressão do torque, mais simples. Deixa eu só pegar a expressão do torque novamente. Eu vou pegar da última aula. Peço que vocês aguardem só um minutinho. Então, nós temos aqui a última aula. A equação do torque que nós determinamos era essa aqui, né? Deixa eu botar lá para vocês. Vamos colocar aqui. Então veja aqui, a partir do momento que eu torno o IDS igual a zero, o que acontece é que essa parte aqui, ela vai se tornar igual a zero, né? Claro, se nós tivéssemos aqui o LD e o LQ igual também, como é no caso do máquina síncrona permanente com ímãs sobre a superfície, ela também se tornaria igual a zero, tá? Porém, se a gente analisar a equação das tensões na VQS e VDS, se a gente não tornar IDS igual a zero, ainda vai existir o acoplamento entre elas. Tá? Então, é bom que faça com que o IDS seja igual a zero, mesmo quando nós temos ímãs sobre a superfície do rotor. Tá? Bom, então, uma vez que a gente faz o que IDS seja igual a zero, a nossa equação do torque ela se torna simplesmente essa primeira parte aqui. Só o torque os torques síncronos, né? Esse lambda aqui, né, só para relembrar, ele é referente ao nosso ímã permanente. E isso você pode medir na prática. Aí depois do controle, então, depois da saída do PI, o que vai ser gerado ali serão as tensões VQS e VDS. Pode ver que tem um asterisco aqui que elas serão nossas referências, tá? A gente vai fazer a transformada inversa de Park e essa aqui serão as nossas razões cíclicas, tá? Daí a gente vai comparar lá com uma moduladora que pode ser triangular ou por uma modulação vetorial também, tá? Bom, então, através dessas expressões, essas aqui são expressões que eu mostrei anteriormente. Veja, ó, se eu faço IDS igual a zero, ó, essa parte aqui já é eliminada também. Tá? Porém, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai considerar que a nossa velocidade ela vai ser constante, tá? A velocidade do rotor. Por quê? Porque a gente vai desacoplar as duas malhas, a malha de controle de corrente e a malha de controle de velocidade. A gente vai fazer com que a malha de controle de corrente seja muito mais rápida do que a malha de controle de velocidade. Então, dessa forma, a cada passo de cálculo, né, a gente vai perceber que
para a malha de corrente, a malha de velocidade vai se manter praticamente constante. Então, ela vê essa malha de velocidade, ou a própria velocidade, como se fosse um valor constante. Então, quando a gente faz a modelagem em pequenos sinais, o que acontece é que essas duas partes, elas são desconsideradas na nossa modelagem. Então, veja que a nossa planta ela vai ficar muito mais simples. Aqui nós já podemos obter diretamente a nossa planta de IQS sobre VQS, com uma planta de primeira ordem, bem simples, onde essa planta de primeira ordem ela é em função da resistência RS e apenas da indutância LQ. A mesma coisa vale para a planta do IDS sobre o VDS. Tá? Veja, se LQ e LD são iguais, nós obtemos exatamente a mesma função de transferência. E se elas forem diferentes, a gente obtém funções de transferência de primeira ordem similares. Tá? Então veja que eu plotei aqui, junto com esses gráficos que eu tinha mostrado anteriormente, essa nova planta de IQS. Né? Esses outros dois gráficos aqui, essas duas expressões, funções de transferências, elas são do IQS pelaquela expressão que nós determinamos na mão. Essa aqui do meio é pela função de transferência obtida através dos espaço-dados. E essa terceira aqui, ela é essa aqui que está apresentada aqui ao lado. Então veja que em alta frequência elas são exatamente iguais. Então veja que eu posso utilizar sim essa função de transferência se eu projetar a minha frequência de corte numa frequência mais elevada. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar essa função de transferência, tá? Para fazer o nosso projeto dos controladores, pelo menos da parte corrente. Bom, então como é que vai ser projetado o nosso controlador? Veja, esse G e Q é a nossa função de transferência. Tá? Aqui é C e Q, né, que é o controlador. A gente já vai entrar já vamos conversar sobre ele, tá? Mas essa G e Q é aquela função de transferência que eu acabei de escrever ali. Deixa eu aqui escrever ao lado. Então a G e Q ela vai ser igual a 1 sobre RS mais S vezes LQ. Tá? Então essa aqui é a nossa função de transferência que estará aqui. O nosso controlador ele vai ser um controlador do tipo I, então vai ter um ganho aqui e vai ter é um PI, né? Vai ter um proporcional, um controlador proporcional mais um integrador. Tá? A planta está aqui, né? Acabei de apresentar ela. Vai ter um sensor de corrente. O ganho do modulador, né, como a gente conhece, ele vai ser o KPWM vai ser 1 sobre o valor de pico da triangular. E o ganho do inversor é simplesmente a nossa tensão do inversor, o barramento do inversor. Só para relembrar vocês, né, eu comentei isso na outra aula, que se vocês quiserem, a gente pode também, em vez de considerar só um ganho, a gente pode botar uma constante de tempo do conversor, do inversor, tá? E essa constante de tempo a gente pode considerar como um atraso, né, na leitura do conversor da analógica digital, que ela ocorre a cada meio período, tá? Essa conversão. A gente pode botar essa constante de tempo. Ela considera o efeito desse atraso. Bom, aí a gente pode fazer o que? A gente pode traçar uma função de transferência em laço aberto não compensada. Então, a gente pega a partir desse ponto VQS até sensor IQ. Então verifique que eu só estou multiplicando aqui as funções de transferência, né? E a função de transferência em laço aberto compensada, ela seria basicamente o que? Seria basicamente o sensor, o controlador. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que projetar esse controlador. Tá? Aqui eu apresento alguns dados para fazer o projeto desse controlador. Tá? São os dados que a gente já utilizou anteriormente. Isso aqui são dados que já vêm pré-ajustados ali no motor do P5, quando a gente utiliza eles, né, o PMSM. Tá? Bom, utilizando esses dados, a minha planta ela vai ficar com essa forma, tá? Veja que eu só substituí aqui o LQ e o RS. Meu sensor de corrente ele é igual a 1, vou utilizar ele igual a 1. O ganho do modulador então é 1 sobre 5, o valor de pico da triangular aqui é 5.
o KR, que é o ganho do inversor, que é a tensão de barramento de 500 volts, e a função de transferência em laço aberto não compensada. Então, basicamente, eu peguei esse 500, dividi por 5, né? Então seria multiplicar essa função de transferência por 100, só que em vez de utilizar só botar o 100 aqui, eu dividi tudo pelo LQ, né? Tanto em cima, numerador quanto denominador. Daí a gente obteve essa expressão aqui. Tá? Bom, a frequência de corte dessa malha de corrente, eu vou utilizar 1/10 da frequência de chaveamento, né? Então veja que aqui, ó, essa frequência de chaveamento que a gente está utilizando é 20 kHz. Veja que aqui o coeficiente de atrito eu utilizei igual a 0, tá? Então a frequência, basicamente em radianos por segundo, né, só multiplicar por 2π. Margem de fase eu vou utilizar π sobre 3. Daí eu determino, né, aquela metodologia que a gente já viu anteriormente, através dessa expressão, o meu zero do compensador, tá, do PI. Então veja que nós obtivemos o valor 7.300, né? O ganho do compensador, da mesma forma, né, como a gente já apresentou em outra aula, basta substituir essa expressão, né, utilizando aqui essa frequência ômega C e Q. E dessa forma, então, obtemos o compensador da malha de corrente. Tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos agora plotar a função de transferência em laço aberto compensada. Que basicamente a gente pega esse compensador aqui, SPI, a planta dele, e multiplica pelaquela outra planta, né? Então veja que a nossa planta anterior, ela era igual ao quê? Ela era igual acho que era, vamos voltar aqui rapidinho. Então era essa aqui, ó. Então era 8.333,33 dividido por S mais 100. Então, quando a gente multiplica as duas, ó, veja que nós temos a planta do compensador, aqui embaixo vai aparecer um S, né? E aqui em cima vai ter um S mais 7389, né? E a gente vai multiplicar aqui 1,3 por esse valor aqui, tá? Daí a gente acaba obtendo então essa expressão, essa função de transferência em laço aberto, tá? Ó, então, plotando as duas funções de transferência, a não compensada e a compensada, a gente consegue perceber que nós conseguimos obter uma margem de fase igual a 60, tá? Como a gente tinha projetado. Vamos observar, ó, se vocês analisarem aqui, ó, essa função de transferência em vermelho é a função de transferência não compensada, né? Então veja que a frequência de corte dela, ela dá ali na casa de essa aqui está em radianos por segundo, né? Então ela ocorre mais ou menos aqui nesse ponto, tá? Então aqui nesse ponto a gente, de certa forma, até nós já temos uma margem de fase legal, tá? Mas para a gente ajustar com precisão, o que a gente vai fazer? A gente vai botar ela, vamos aumentar o ganho em baixa frequência, né, através do controlador do PI, e vamos ajustar essa margem de fase, tá? Então, quando a gente faz esse ajuste, ó, esse aqui é o resultado. Veja que essa linha tracejada em azul, tá? Então, vamos verificar, ó. Aqui nós temos um zero, um polo em zero, né? Então veja que ela começa em 0 graus. Esse eixo aqui da direita é referente ao ângulo, né, à fase do sistema. Então plotei aqui de 0 a menos 180, tá? Ele começa em 0, né, e vai até, na verdade esse aqui de baixo, né, que eu estou analisando. Então agora ele começa em 90, né, porque eu tenho um polo em 0. Então ele começa em 90, eu digo em menos 90, depois ele vai até um determinado valor e volta para menos 90, tá?
É porque veja que ele tem ele tem um zero, né? Também ele tem um zero e um polo, essa planta compensada, né? Então, depois de passar pelo zero e pelo polo, ele volta a menos 90, né? Novamente, tá? Ok? Então, dessa forma ele está bem ajustado, tá? Se vocês verificarem aqui, não dá para ver exatamente, tá? Mas eu posso garantir para vocês que está menos 120 certinho. Tá? Então, dessa forma a gente tem o nosso frequência de corte ajustada ali. Eu não me lembro o valor, vamos dar uma olhada lá qual é o valor que a gente em 2.500, né? Então só vamos verificar se tem mais ou menos próximo. Esse aqui, nesse ponto aqui é 10.000, então deve estar próximo ali em 2.500, né? Porque o outro ponto aqui é 20.000, tá? Bom, aqui só para mostrar para vocês que a função de transferência está projetada corretamente. O que eu fiz? Ó? Eu peguei a função de transferência em malha fechada, tá? Ó, veja que agora nós temos a função de transferência em IQ sobre IQ de referência, e fiz e montei ela aqui, substituí os valores e montei no PSIM essa simulação, tá? Então veja, eu dei ali alguns degraus, tá? E aqui em azul nós temos a função de transferência modelada, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, e a CQS é o valor que eu medi lá no PSIM, tá? Mais tarde, depois que eu montar o controle de velocidade, né, fazer o projeto de controle de velocidade, eu vou mostrar para vocês na simulação como fica como fica essa comparação, tá? Bom, agora então vamos para o controle de velocidade. Bom, agora para o controle de velocidade, o que a gente vai fazer? Nós vamos ali, ó, observar que o IDS, né, ele já está com a referência igual a zero. E agora a referência de QS, ela vai vir lá do controle de velocidade, tá? Então a gente também vai usar um PI para o controle de velocidade, só que a gente vai acabar utilizando a frequência de corte desse PI com a frequência bem mais baixa, né? Bom, então veja que a gente considerou o IDS igual a zero. Então, nossa equação do torque ela fica bem mais simples, né, como eu tenho apresentado aqui. Então, agora a gente percebe que essa função do torque ela ficou muito parecida com a função do torque de uma máquina de corrente contínua. Veja que a máquina de corrente contínua, a gente tinha aqui o torque, ele era igual a indutância mútua vezes a corrente de campo vezes a corrente de armadura. Isso aqui é lambda, né? A gente sabe que lambda é igual a indutância vezes a corrente, tá? Então, se a gente manter essa corrente de campo fixa, a gente tem uma equação muito similar, né, para a máquina de corrente contínua, tá? Veja que agora a gente pode controlar integralmente o torque só controlando esse QS, tá? A gente pode escrever também, né, essa corrente IQS em função do torque, né? Então, se a gente agora pega a equação mecânica do torque, né, e faz o coeficiente de atrito igual a zero e o torque externo, né, igual a zero, a gente chega numa expressão bem mais simples do torque, né? E agora a gente pode substituir o torque, né, e deixar em função da corrente IQS. Então agora a gente obtém aquela última parte da nossa função de transferência, né, que seria a velocidade mecânica em função de QS, tá? E agora a gente pode fechar o ciclo ali e fechar a malha, porque veja que agora nós temos todos os bloquinhos, né? E agora a gente vai montar a nossa malha externa, que é a malha do controle de velocidade. Aqui eu adicionei apenas um ganho de 30 sobre π para que nós obtivéssemos o valor da ação transferência em RPMs, né? Bom, está aqui a nossa malha de controle agora. Então veja que internamente nós temos a malha de controle da corrente IQS
E externamente nós temos então a malha de controle da velocidade. Veja que essa malha interna aqui, ela vai ser transformada simplesmente num ganho, que é 1 sobre o medidor de corrente, tá? O ganho do sensor de corrente. Então agora, veja que nós temos aqui em cima a nossa função de transferência, né, que ela tem como entrada o IQS e como saída a nossa velocidade. Agora a gente vai colocar mais um sensor de velocidade aqui e vamos projetar esse controlador de velocidade. Então a nossa função de transferência em laço aberto não compensado é basicamente essa parte aqui, desse ponto, né, após o controlador, até esse sensor de velocidade. E a nossa função de transferência em laço aberto compensado, basta multiplicar essa função de transferência não compensada pelo nosso compensador. Então, utilizando os mesmos dados anteriores, a gente projeta o nosso controlador. Essa aqui, então, é a nossa planta de velocidade. Tá? Veja que aqui nós simplesmente utilizamos aquela planta anterior, só substituímos os valores. Aqui 4 polos, esse aqui é 0,123 e o momento de inércia ele é 1,79 mili, como está apresentado aqui. Então, substituindo todos aqueles valores, nós chegamos nessa planta de velocidade. O ganho de sensor de velocidade botei igual a 1. A função de transferência em laço aberto então, fica igual à planta. E agora, para a gente projetar o controlador, a gente vai fazer o seguinte, ó, essa aqui ainda é a frequência de essa aqui é a frequência de corte do malha de corrente, né? Então o que eu fiz, ó? Lá a frequência era em torno de uns 2000. Então eu dividi isso aqui ainda por 50 vezes, tá? Então veja que ela vai ficar bem desacoplada, né? Lá era 2000, aqui ficou 40 Hz, né? Então vai trabalhar com baixa frequência mesmo, tá? Então essa aqui é a nossa frequência em radianos por segundo. Mais de fase ainda vou manter em π sobre 3. Determinamos o zero do compensador, da mesma forma como anteriormente. Determinamos o ganho do compensador. E essa aqui então está apresentada no nosso compensador da... Opa, aqui é a malha de velocidade, não de corrente, né? E aqui nós temos a função de transferência em laço aberto agora compensado. Tá? Bom, agora apresentando os nossos gráficos, né, a gente percebe que em vermelho, ó, eu tenho a minha função de transferência em laço aberto, tá, para a malha de velocidade. Agora nós vamos ajustar essa frequência para algo em torno de agora eu não me lembro, mas era 40, né? Então era 40 Hz, então é 40 vezes 2 vezes 3,14, algo em torno de 250, né? Então veja, aqui é 100, então aqui é 200, então está mais ou menos na metade, tá? E aqui a gente percebe que o ângulo, ó, ele ficou em torno de menos 120, tá? Então tá certinho. Ó, aqui então eu apresento uma contraprova, né, da função de transferência em malha fechada da velocidade, tá? Essa aqui, veja que não é aquela função de transferência que eu mostrei anteriormente, essa aqui é em malha fechada, tá? Eu peguei todas aquelas plantas e me remontei elas. Aqui, daí eu comparei ela na simulação, tá? A simulação que eu utilizei foi essa aqui. Então veja que, não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas deixa eu dar um zoom aqui. Vamos agora mostrar mais ou menos como é que a gente vai fazer a simulação. A gente já vai utilizar diretamente aqui o nosso inversor trifásico, tá? Veja, 500 volts de barramento. Aqui nós temos o motor. Aqui eu tenho uma carga, né, o torque. Veja, o torque no nosso sistema ele vai entrar como um distúrbio, tá? A gente não considerou, não fez essa avaliação do torque para fazer a modelagem das plantas, tá? Aqui, ó,
nós temos essa conversão, veja que aqui ele está em RPM, esse valor. Depois dessa conversão ela vai para radiano por segundo, né, porque a gente precisa trabalhar com radiano por segundo, que é o ômega, né? Esse ganho aqui é 1K, igual ao número de polos sobre 2. Aí são 4 polos, então divide por 2, temos 2. E aqui nós temos um integrador para que a gente possa obter o ângulo, tá? Esse ângulo a gente vai utilizar onde? Nas transformadas. Veja que aqui nós temos a transformada de Park, né, que nós lemos as 3 correntes, regime estacionário, e fizemos a conversão através daquele ângulo, tá? Então está aqui, né? Tá? E aqui a gente faz a leitura de ID e Q, tá certo? Isso aqui é só um sensor com um filtro de segunda ordem, tá? A gente vai usar ele, mas só se você quiser ver, né, corrente filtrado. Esse aqui é um torque externo, né, que é um torque controlado, que a gente pode controlar esse torque aqui, tá? Depois a gente pode botar, fazer que nem vocês fizeram lá no trabalhinho lá, botar uma rampa de velocidade e um torque externo também, tá? Bom, aqui, ó, veja que nós temos aqui, ó, essa conversão de DQO para ABC, também utilizamos aquele ângulo, tá? Aqui nós temos só alguns limitadores, saturadores, né? Esses saturadores têm que ser ajustados para não ultrapassar o valor da triangular que nós colocamos aqui. Essa triangular eu botei de 5 volts, tá? De mais ou menos 5 volts, né? Com a frequência de 20 kHz. Aqui, veja, ó, nós temos a referência da corrente IDS igual a 0 e o nosso IDS ele entra aqui, né? Saindo desse cara aqui, ó, tá? Temos o PI, certo? Que nós utilizamos que nós projetamos já, né? Ó, veja que depois do PI já vem para o VDS, tá? Desse VDS ele vai ser convertido para o regime estacionário em ABC. É claro que a gente precisa do VQS também para fazer essa conversão. Depois a gente faz a comparação com essa triangular, e joga de volta lá para o inversor. Tá, então essa aqui é a malha de corrente do IDS. Agora do IQS ela está aqui, ó. Então o IQS vem para cá, né? E a gente utiliza de IQS como referência vindo lá do controlador da velocidade. É como vocês têm percebido aqui, ó. Esse aqui vai ser a nossa referência. Aqui daí tem o nosso PI, onde a gente vai fazer, onde vamos daí obter o VQS. E esse VQS ele vai ser utilizado junto com o VDS para fazer essa conversão. Tá? Ó, nós também temos aqui, ó, nós fizemos a leitura da corrente em RPM, da velocidade em RPMs, né? E jogamos aqui na realimentação. Tá? Aqui nós temos também o PI, onde a gente vai colocar os valores do obtido no projeto que eu acabei de mostrar para vocês. E essa aqui então é a nossa velocidade, né? Aqui nós temos a velocidade, por exemplo, em km por hora. A gente faz a conversão de km por hora para radianos por segundo, mas daí a gente precisa do raio do veículo, né? Do motor da roda do veículo, tá? Tá certo? Então essa é a nossa simulação que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir ela aqui. Na simulação vocês vão verificar que eu tenho várias plantas ali que eu coloquei, tá, no meio da simulação. Então não se assustem, tá? Bom, então aí está a nossa simulação. Só deixa eu dar um zoom aqui. Vamos ver, tá tudo igual, tá? A única diferença é que daí no meio do caminho eu começo a colocar as funções de transferência para a gente fazer as comparações, tá? Certo? Então veja aqui, eu vou deixar simular um pouco, tá? Ela vai acabar demorando um pouco. Eu peguei aqui de início o nosso torque
utilizado lá no veículo elétrico, lá naquele primeiro trabalhinho. Também peguei a velocidade, tá? Então, vocês vão perceber uma certa semelhança, tá? Só que assim, ó, veja que esses valores que eu estou usando da máquina, esses são valores que já estavam no PC, né? Então, eu não tenho certeza, por exemplo, de qual é a potência e qual é o torque máximo que essa máquina pode entregar. Entretanto, eu consigo perceber que essa máquina, ela não é para uma potência muito elevada. Eu digo isso baseado na resistência aqui, ó. Resistência do estator aqui 1.2. Ela é meio elevada assim, né? Então, eu imagino que não é para uma potência muito elevada, tá? Mas a gente já vai mostrar para vocês alguns detalhes aqui, tá? Deixa eu só simular ele. Ela pode demorar aqui uns 2 minutinhos para fazer a simulação, mas veja, ó. Aí eu botei várias plantas aqui, tá? Eu botei, por exemplo, a planta, aqui a entrada da corrente, então como vocês devem perceber. E essa aqui é a função de transferência em malha fechada, tá? Na corrente QS, né? Porque veja, ela está lá na referência da corrente, tá? Daí eu consigo analisar como é que vai ficar a EQS, né, após essa corrente que eu estou botando como referência. Essa aqui é a planta. Veja que essa planta, ela é igual a que eu determinei, tá? A determinação das plantas eu fiz tudo lá no MATCAD, tá? Então eu deixo para vocês determinarem, né, por conta. Mas aqui eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é o IQS. Então veja que aqui nós temos o valor de IQS. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem. Deixa eu aumentar o traço também. Eu já coloquei o IQS junto. Então já está tudo aqui junto, né? Eu já botei a função de transferência malha fechada do IQS do IQS e da função de transferência malha fechada. Tá, é exatamente igual, né? Tá? Eu vejo que ele acompanha todas as oscilações, tá? Certo? E vejo que aqui é para uma curva de variação de velocidade e torque, tá? Então vocês vão perceber que a velocidade, ó, olha o que vai acontecer, ó, ela não segue lá muito bem, tá? Isso por quê? Porque a malha foi projetada desconsiderando a perturbação externa do torque, tá? Então, se vocês verificarem, ó, essa aqui é o que, ó? Em azul é a referência da velocidade, em vermelho é a velocidade propriamente dita. Aí o que a gente pode analisar aqui, tá? A gente pode analisar o seguinte, eu vejo que enquanto a velocidade está subindo aqui, ó, nós temos a variação da corrente, tá? Isso por quê? E claro, a gente tem aqui um torque externo, tá? Então quando eu tenho um torque externo, para modelar a corrente, ela ficou direitinho, porque a gente sabe que o torque é diretamente proporcional à corrente, tá? Daí ela vai ficar direitinho, né? Vai acompanhar legal. Agora, por exemplo, se eu quero fazer uma análise só da velocidade, aí eu tenho que tirar esse torque, né? E comparar com a minha função de transferência, tá? Aí eu teria que tirar o torque externo para fazer a análise apenas da função de transferência, considerando apenas o degrau de velocidade, né? Que foi só isso que eu considerei, né? Eu considerei degrau de velocidade, eu não fiz a consideração do torque, né? E aqui eu estou adicionando um torque externo, tá? Ó, que é esses dois aqui, né? Tá? Então veja que em azul aqui, ó, é o meu torque externo, tá? E eu estou adicionando ele. Então daí ela não vai seguir muito bem, tá? Agora, se por exemplo, vamos fazer isso, então vamos colocar aqui eu vou trocar essa malha de velocidade, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e desabilitar isso aqui e vou colocar um degrau aqui em velocidade, tá?
Habilitar esse aqui eu vou botar só um ganho que é igual a 1, tá? E aqui, ó, eu vou botar, por exemplo, um aumento de velocidade de 0 até 100, tá? Vou botar aqui um zoom aqui. Isso aqui em 100 RPM, né? Tá certo? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar esse torque externo. Para a gente fazer a análise apenas, eu vou multiplicar o ganho por 0 aqui, tá? Ele fica sem o torque externo. E vou fazer a análise só da velocidade, tá? Deixa eu tirar aqui vou deixar só a velocidade aqui, tá? Eu vou simular novamente. Vou colocar aqui junto. Ó, essa aqui é a referência, então. Né? Eu vou colocar aqui junto a função de transferência em malha fechada. Aqui eu também determinei, tá? Ó, daí vocês percebem aqui a função de transferência em malha fechada, ela fica perfeitamente igual, tá? Certo? Então, a gente percebe que aquela função de transferência em malha fechada, considerando apenas um degrau para a velocidade, ela está correta, tá? É como eu falei, a partir do momento que tu começa a adicionar torque, ela não vai responder muito bem. Mas uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó, vamos adicionar um torque externo aqui em 0,3, tá? Vou simular até 0,5. E vamos ver se a malha consegue manter a velocidade em 100. Tá? Porque daí com isso a gente consegue perceber que o controle ele está atuando direito, né? Porque daí o torque é como se fosse uma perturbação externa, tá? Então vamos fazer isso, ó. Eu vou simular só até 0,5 e vou colocar um torque externo. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu desabilitar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E vamos colocar um torque externo em, por exemplo, 0,3. Então, em 0,3 segundos, eu vou vir aqui e vou colocar um torque externo. Esse torque externo, vamos botar aqui, por exemplo, de, sei lá, 1 Nm. E a gente tem que perceber o quê? Que essa malha de velocidade tem que manter a velocidade em 100, tá? Mesmo com a variação do torque. Então é o que a gente percebe aqui, ó. A gente verificou que... deixa eu diminuir o traço dessa referência. Tá melhor, né? Então a gente percebe que a função de transferência em malha fechada da velocidade, ó, veja que ela não acompanhou. Por quê? Porque ela não é feita considerando a variação do torque. Tá? Então veja que, mas mesmo assim, ó, ela manteve a velocidade em 100. Tá? Agora, se a gente observar a corrente, é a mesma coisa. Tá? A corrente ela vai seguir direitinho. Eu vou botar aqui a função de transferência em malha fechada da corrente e o IQS. Tá? Então verifiquem que, ó, quando eu fiz a variação da corrente, ó, deixa eu aumentar o traço dela. Não sei se dá para ver muito bem, mas ela tá coincidindo ali, né? Mas veja que ela acompanha bem também. Essa aqui é a função de transferência, então é malha fechada da corrente. Então a gente percebe que, ó, na variação do torque, ela acompanha legal. Tá? Aqui ela é rápida, né? Então ela de certa forma consegue até acompanhar, tá? Mas foi um pico muito elevado, né? Tá? Mas assim, ó, quando eu tenho a variação de torque, eu vejo que ela acompanha direitinho, tá? Então essas aqui são as funções de transferência, né? Só para provar que está tudo direito, tá? Ó, uma coisa que a gente pode fazer agora. Bom, a gente já percebeu que a malha de velocidade ela mantém, né, a velocidade em 100 radianos por segundo. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma variação em 0,4 da
Agora dá velocidade e vamos ver se a malha de corrente mantém o torque, né, ali está em quanto? Vamos ver a corrente. O valor médio está ali em torno de, deixa eu verificar aqui, o valor médio está 2,71, né? Então vamos ver se ela mantém nesse valor, tá? Mesmo com a variação da velocidade, né? Então vamos fazer a variação. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, mais 100 na velocidade. Tá, isso vamos fazer a variação lá em 0,4. Então quando eu faço essa avaliação, a velocidade tem que ir para 200, né, e a corrente, ó, ela tem que se manter. Aí a gente percebe que a corrente ela se manteve, né? Tá? Ela teve um pico meio violento ali, né? Mas esse pico a gente pode fazer, se for o caso, a gente pode botar um saturador ali, né, para não dar um pico tão grande, tá? Mas veja, esse pico foi meio grande porque a gente fez ali, ó, a malha de corrente considerando ali uma frequência mais elevada, tá? Então, assim, na variação da velocidade não vai ter também uns picos tão elevados, né? Para veículo elétrico, normalmente é só mais em rampa, assim, né? Mas, mesmo se tiver, a gente pode ter formas de fazer esses picos não serem tão elevados, tá? Mas a gente percebe que o nosso sistema, ó, veja que ele controla a velocidade e controla a corrente, tá? E veja que o controle da velocidade da corrente é bem mais rápido, né, do que o controle da velocidade. Aqui eu pedi para alterar a velocidade e já rapidamente alterou o valor da corrente, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer também nessa simulação é o seguinte: a gente pode, ao invés de utilizar essa modulação aqui PWM senoidal simples, né, como a gente conhece, utilizando essa triangular, a gente pode adicionar aqui a modulação vetorial. Então eu recomendei vocês assistirem aquelas aulas minhas sobre modulação vetorial. Para quem assistiu aquela aula de modulação vetorial, deve reconhecer esse bloquinho que eu botei aqui embaixo, tá? O que a gente faz aqui, ó? A gente usa uma transformada ABC de Park para Clark, né? De ABC para alfa e beta, tá? Então veja que aqui a gente não precisa do ângulo. Multiplica por esse ganho aqui, que essa transformada aqui, ela está com aqui internamente, ó, ela é multiplicada por raiz de 2 sobre 3. Então a gente tem que botar esse bloquinho aqui para fazer essa multiplicação. E internamente, né, para quem viu a aula lá sobre modulação, vai reconhecer esse código aqui, tá? É exatamente o mesmo código que eu utilizei lá na aula sobre modulação que eu recomendei para vocês, tá? Daí é o seguinte, eu vou agora fazer a substituição daquela triangular por essa aqui, pela modulação vetorial PWM. Tá? O que eu fiz a mais aqui, tá? Eu botei os limitadores de mais e menos 1 aqui, certo? E aqui eu multipliquei por um ganho de 5. Por quê? Porque naquela modulação que eu apresentei naquela aula, a minha triangular era de menos 1 até mais 1. E essa aqui ela vai de menos 5 até 5. Então, se era de menos 1 a mais 1, basta fazer uma multiplicação de um ganho de 5 aqui para a gente obter a mesma coisa, tá? Então, vamos colocar ela ali em cima. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou... os limitadores aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, ó. Vou desabilitar. Eu vou fazer as conexões ali dos valores em ABC. E, bom, eu vou conectar esses pontos aqui.
agora eu imagino que já está pronto para fazer a simulação. Então vamos simular. Deixa eu só fazer uma coisinha antes. Deixa eu trocar o passo de cálculo que eu acabei alterando aqui. Vamos botar aqui 5. Vou simular mais rápido. Eu não alterei as referências, tá? Então verifiquem que nós obtivemos os resultados praticamente iguais, tá? Isso por quê? Porque não mudou quase nada, tá? Só relembrando que a vantagem de utilizar a modulação vetorial é que a gente pode utilizar melhor o barramento, né? A gente sabe que com uma modulação PWM senoidal eu consigo utilizar no máximo 0,8687, né, o valor do barramento. Então se eu tenho 100 volts de barramento eu consigo utilizar no máximo 87 volts. 86,7 volts. Se eu tenho a modulação, isso na tensão de linha, né? Se eu tenho a modulação vetorial, então eu consigo utilizar o valor do barramento, 100% do valor do barramento, isso é 100 volts, tá? Essa é uma das vantagens de utilizar. E também é de fácil implementação, tá? Num DSP isso aqui é muito fácil de colocar, né, para fazer essa modulação, tá? A modulação triangular também não é tão difícil no DSP, né? Porque ele já vem com essa modulação pronta mesmo, tá? Mas essa aqui, então, ela tem a vantagem de utilizar 15% a mais do barramento, tá? Bom, eu sei que essa aula ficou curta, tá? Mas assim, eu também quis apresentar de forma mais direta esse projeto do controle de velocidade e controle de corrente, né, desse conversor, desse controle para a máquina PMSM, certo? Então a gente vai encerrando a nossa aula aqui. Mas antes de encerrar a aula, eu também queria solicitar para vocês o trabalhinho 2. Veja, no trabalho 2 a gente vai fazer o projeto de acionamento de uma scooter utilizando aí agora um motor PMSM, tá? Eu pedi para um aluno procurar para mim um motorzinho, aí ele acabou encontrando. E os parâmetros desse motor, eles se encontram aqui, ó, tá? De acordo com ele foi retirado de um artigo lá da Sobraep. Então ele é uma máquina para 11 kW, mas assim, a gente vai fazer o que? A gente vai, obviamente, estar sobredimensionado, né? Porque com essa scooter a gente viu que uns 3 kW está legal, mas foi os parâmetros que a gente tinha em mãos, tá? Então nós vamos utilizar esses parâmetros, tá? Para essa scooter. Então, veja, a corrente é 19 amperes, né? O torque é de 58, 6 polos, tá? E outras características. Eu vejo que aqui LD e LQ são diferentes, tá? Mas mesmo assim o controle deve garantir o funcionamento. Eu já peguei esses parâmetros e da mesma forma como eu fiz esse controle aqui nessa aula, eu fiz o controle com esses parâmetros e aparentemente funciona legal, tá? Então, o que eu peço para vocês? Vocês vão utilizar as mesmas entradas, isto é, as mesmas velocidades e torque que eu pedi para vocês utilizarem lá no trabalho 1, que são essas que estão apresentadas aqui. Eu disponibilizei para vocês lá no Moodle os valores, né, de tensão e de velocidade e torque. E daí agora vocês vão fazer o mesmo tipo de controle, tá? Só que agora utilizando o motor PMSM e obviamente, né, tem que utilizar toda a metodologia que foi apresentada nessas últimas aulas sobre acionamento da máquina PMSM, tá? Como alguns alunos fizeram no último trabalho, alguns deles mediram, por exemplo, a eficiência do motor, quanto que essa scooter vai poder rodar, tá? Então vocês podem repetir essas atividades caso vocês tenham interesse, tá? O trabalhinho, então, eu gostaria que fosse entregue no formato de artigo, isto é, naquela coluna dupla, com todo o dimensionamento, tá? Tipo, seria interessante, né, ter de forma escrita ali o que a gente viu aqui
em teoria também, em aula, né? Fica interessante eu apresentar, né? Vocês podem utilizar isso aí mais tarde, né? Vocês podem deixar isso aí como um relatóriozinho, né? Para vocês utilizar em algum outro momento ou até passar para os colegas, né? Eu acho que é interessante, tá? Então peço que vocês façam o segundo trabalho e vocês terão uma semana para entregar, tá? Eu já vou botar lá no Moodle, vocês entregam direto lá no Moodle. Trabalhinho sobre essa scooter, tá certo? Vocês utilizam então a tensão na bateria de 96 volts. Veja que no nosso primeiro trabalho a gente usou 48 volts. Só que como esse motor aqui é para uma potência mais elevada, provavelmente a tensão desse motor é de 600 volts. Mas vamos usar 96 volts. Eu testei com 96 e funcionou legal. Então eu acho que 96 para uma scooter até que tá legal, tá? Não é um valor tão fora da curva assim não. Ok? Tem algumas características aqui da scooter, né? Mas essas características foram utilizadas para fazer esse gráfico, então vocês não vão utilizar elas, tá? Tá certo, pessoal? Então a gente agora sim finalizamos a aula, tá? Eu peço então que vocês entreguem esse trabalho dentro de uma semana. Obrigado aí pela presença virtual de todos e a gente conversa em breve. Tchau!